Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, 23 de outubro, tem o título O Amor de Abraão para Todos, ou Por Todos. E esses todos aqui, irmãos, envolvem especificamente uma cidade, um povo que era extremamente promíscuo. O que você imaginar de maldade, esse povo praticava. De nível de imoralidade sexual ou a nível de politeísmo ou paganismo, eles viviam para se afrontar a Deus, na verdade. E me chama muita atenção a expressão do termo clamor. Eu confesso que eu me demorei bastante para entender o termo clamor nesse contexto aqui. Quando Deus fala assim, o clamor de Sodoma subiu até mim. E a gente geralmente, quando se atenta para a expressão clamor, a gente tem a ver com oração intensa, oração fervorosa, uma súplica para com Deus em favor de algo. Só que o texto fala de o clamor contra Sodoma. E quando a gente vai para o texto do livro de Gênesis 13 e o verso 13, fala que a maldade dos homens de Sodoma era grande. E olha como isso aqui é definido no livro de Gênesis. E eu queria ler com vocês o comentário sobre esse assunto. O comentário bíblico adventista diz assim, ó: em geral, há mais depravação entre pessoas situadas em terras mais férteis e que desfrutam as vantagens de uma civilização avançada. Tal é a ingratidão da natureza humana, que onde os dons divinos, olha que coisa interessante, são mais abundantes, as pessoas se esquecem dele primeiro. Ou seja, na fartura ou na abastança, geralmente se tende a se esquecer de Deus. E lembre-se que quando é descrito sobre a cidade de Sodoma, a Bíblia fala assim, e era a cidade de Sodoma como que um jardim do Senhor, como um jardim do Senhor comparado ao Éden. Aí você imagina quão fértil era aquela cidade, como ela era abundante. Quando Ezequiel faz uma descrição sobre ela, fala que era uma cidade cheia de ociosidade. E a ociosidade é uma maldição. Que todos reconheçam que a inatividade é, de fato, a pior maldição que existe, ou uma das piores que existe nesse mundo. É tanto que quando Deus cria Adão e coloca no jardim, a Bíblia fala assim, e o colocou para o lavrar e o guardar. O lavrar tem a ver com trabalho, o guardar também tomar conta, administrar. E envolvia, na verdade, todo um cuidado. Você para e pensa, como assim existia um trabalho no mundo perfeito? A perfeição não isenta a atividade. O trabalho, na verdade, dignifica o ser humano e traz bênçãos para aquele que o pratica. Todas as vezes que a ociosidade permeia na mente do ser humano, pode ficar certo que vai vir porcaria. Vai vir besteira, vai vir situações adversas, vai vir percepções e condutas totalmente contrárias, porque a mente está vazia. Né? E alguém certa vez disse que a mente vazia é a oficina do diabo, ou seja, é um local onde ele trabalha, é um local onde ele vai ter acesso a executar os seus desejos, né? O inimigo na vida da pessoa. Mas me chama a atenção aqui, voltando para a expressão clamor, que eu ainda não me atentei para ela. Esse clamor, irmãos, é uma questão abstrata e não concreta. Abstrata é um tocante de que não é um ser físico que está fazendo algo ou pleiteando algo, mas a condição que eles se encontram naquele momento leva a um clamor diante de Deus por um Deus justo, por um Deus que intervém, por um Deus que na verdade vai fazer algo, ou seja, é um clamor abstrato pela condição humana, sem ser físico, que necessita urgentemente de uma intervenção divina. Exemplo disso, quando Caim mata Abel, Deus diz assim, a voz do sangue do teu irmão clama a mim. Isso é uma questão abstrata, não era o sangue que ficava falando ali, mas era a condição que se encontrava que levava a Caim uma questão de justiça. A mesma coisa a gente encontra também com o povo antediluviano, quando Deus chega a dizer assim, eu não, como é que se diz, a condição dele, né, a condição que a corrupção levava daquelas pessoas, fez com que Deus intervisse ali. E houve um clamor por justiça, pelos pecados que ali foram descritos. E eu não tenho sozinho esse pensamento. O próprio Champlin, ele também tem a mesma linha de pensamento. Logo, quando acontece aquela situação, Deus intervém. Um outro ponto semelhante se encontra na adoração do bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32. Quando Moisés está lá e fala assim, escuta uma música, um alarido. Aí Deus fala assim, não é música que você escuta, mas é um clamor
que eu vejo, ou seja, eu estou vendo uma condição que o povo se encontra em um pecado tão áureo que eu preciso intervir naquela situação. É tanto que Moisés em seguida desce e Deus intervém. Então, esse aspecto de clamor contra o Senhor é diferente do clamor em favor do Senhor. E o texto deixa com muita clareza esse ponto. E uma coisa que me chama a atenção é não só a condição daquele povo, né? Gênesis 13, verso 13, mas eles conheciam o verdadeiro Deus. Por essa razão, Abraão teve um amor para com aquele povo, mesmo que quando ele foi livrar a nação que estava ali presente. Deixa eu me ver qual era a nação. Eita, agora me deu um branco, rapaz. Acredita nisso? Deixa eu ver aqui. Capítulo 14, vai ficar melhor. Capítulo 14 e o verso 19 ao verso 22. Eu lembro o texto, mas os elamitas, quando foram ali, a cidade de Sodoma também viu o poder de Deus. E o próprio Melquisedeque reconheceu que Deus foi quem trouxe o livramento do povo do povo que Moisés interviu para trazer uma proteção, um cuidado, os elamitas. Olha só, Gênesis capítulo 14 e o verso 19 ao verso 22 diz assim, ó. 14, 18 ao 22. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote o Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão ali, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus o Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Verso 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fiquem com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio de uma correia de sandália. Aqui, você nota que o rei de Sodoma conheceu o poder que Deus deu a Abraão, através dele, que trouxe o livramento. E olha o que é que fala aqui o verso 17, do capítulo 14. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito contra Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como o Vale do Rei. Então, assim, quando eu falei para vocês dos elamitas, é o que se encontra aqui no capítulo 14 e o verso 8 e 9, olha só. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tibal, rei de Gion, Aramfel, e aí que vai dando ênfase. Capítulo 14 do livro de Gênesis. E por que eu estou falando isso? Isso aqui, irmãos, nos faz entender que o rei de Sodoma, ele conhecia o Deus verdadeiro. E Abraão viu que ele foi bem recebido, teve uma relação ali bem amigável, bem satisfatória até então. E quando aquilo acontece, embora ele foi para resgatar, né, Ló daquela situação, por causa de tudo que tinha acontecido anteriormente, mas nos chama a atenção é que o próprio rei de Sodoma, ele conheceu, na verdade, o poder de Deus. O próprio Melquisedeque também, servo do Deus Altíssimo, que livrou os teus inimigos. Isso foi tudo enobrecedor. E quanto a essa situação, Ellen White disse uma coisa interessante. Patriarcas e Profetas, aqui na página 90 e 91, diz assim, ó. Enquanto a sua habilidade e bravura eram exaltados, falando de Abraão, ninguém podia evitar a convicção de que o fizera vencedor o poder divino. Não foi a habilidade de Abraão que o fez vitorioso, mas um poder divino. E o seu espírito sobre abnegado, tão estranho aos habitantes de Sodoma, que só procuravam um proveito próprio. Foi outra prova da superioridade da religião, que ele honrara pela sua coragem e fidelidade. Melquisedeque, conferindo a bênção a Abraão, reconhecera Jeová como a fonte de sua força e autor da vitória, quando disse: Bendito seja o Deus de Abraão, servo do Deus Altíssimo. O texto que nós lemos de Gênesis 14, 19 e 20. Deus estava a falar àquele povo pela sua providência, mas o último raio de luz foi rejeitado, e assim foram todos os anteriores. O próprio texto, irmãos, no livro de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, fala que Ló era justo, e Ló passou um tempo lá, mas por mais que Jó vivesse justo em meio àquele povo, ainda assim o povo rejeitou. Mas o amor de Abraão para com aquele povo era muito grande. É tanto que ele pleiteia sobre eles, né? Deus, ele começa a chegar para o próprio Deus e começa ali a fazer uma oração de intercessão.
Essa é a primeira vez que a Bíblia evidencia uma oração intercessória da parte de uma pessoa por uma nação. E Abraão foi o primeiro a executar esse ponto. Amanhã a gente vai entrar mais a fundo no espírito dessa oração. Hoje eu quero mostrar que, embora o povo era tão ímpio, mas era tão ímpio, Abraão mostrou amor para com eles, independente da condição que ele se encontrava. Abraão sabia que enquanto houvesse graça e misericórdia, eles encontrariam condição de serem reintegrados, de serem, de fato, retornados ao caminho de Deus, coisa que, lamentavelmente, não aconteceu. Sabe, enquanto o juízo divino não tivera vindo até então, Abraão continuava confiando. E é uma coisa interessante que eu queria fechar com vocês aqui esse pensamento. Ela é uma artigo de escrever que se os ímpios bem soubessem, eles seriam bem mais agradecidos aos justos pelo fato de os justos serem a causa da sua isenção de destruição até então. Só que quando Deus fizer o divisor de águas e os ímpios permanecerem em sua impiedade e os justos manterem-se ao lado do que é justo, então haverá aquela separação que nós conhecemos quando diz: sai dela, povo meu, continue o ímpio fazendo impiedade e o justo. É nesse momento que não mais haverá misericórdia. E aí os flagelos e tudo que vem decorrente a isso será de fato acontecido, ou seja, de fato irá ocorrer. Aqui eu vejo um povo que estava sendo surpreendido pela bondade de Deus. Deus só pôde fazer algo com Sodoma quando Ló saiu de lá. Ló saiu de lá com a sua esposa e suas filhas. Parte dos seus filhos se perderam lá. Ele White fala que ele tinha outros filhos e filhas. E quando Ló foi até a casa deles para tentar convencê-los, eles não quiseram. Ainda por cima, os seus genros também se perderam lá. Eles ficaram tão assim, alimentados com aquela situação de pecado que não quiseram ser de lá expulsos ou ser de lá retirados. Lamentavelmente, será a mesma coisa no mundo por vir. Eu e você, irmãos, precisamos ter amor, assim como Abraão teve, por todos. E ter um amor de resgate. Um amor que tem interesse de tirá-lo daquelas condições, daquela situação. E que assim possamos reverentemente fazer com que o amor de Deus que resgata, que nos resgatou, nós possamos, como diz o tema da lição, compartilhar esse resgate e em busca deles. Assim como Deus nos diz no hino, buscou-me com ternura Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Que nós possamos fazer a mesma forma com os outros que nos cercam. E olhando para eles como que iguais a nós, estendamos, através de Cristo e o seu Espírito, a misericórdia para que com eles se voltem também. Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda um espírito de amor para com o nosso próximo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela bênção da Tua presença e obrigado pela certeza do Teu cuidado. Peço a Ti, Senhor, que todos nós possamos ter um amor como Abraão teve, de pleitear, de buscar, de suplicar ao Senhor misericórdia e graça para com aqueles que aos nossos olhos são desfavoráveis. Nós também, Senhor, não estamos isentos disso. Que possamos pedir misericórdia para conosco primeiro e em seguida para com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os mais desfavoráveis. Dá-nos a Tua graça, a Tua bênção e nos ajuda a levar aos outros a mensagem de esperança. Te suplico essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Obrigado pelas inscrições. Eu estive na igreja no final de semana, na igreja de Aldeia. E eu quero estender aqui minha gratidão a todos vocês. Fui muito bem recebido. Tivemos um almoço ali maravilhoso. As amizades que revimos de muito tempo. Eu quero agradecer a Dani, que fez esse convite. Uma menina que é uma irmã de sangue minha, só nasceu em outra barriga. Uma pessoa que eu amo de coração. A Mel, a sua filha, que é minha sobrinha, o seu esposo Jorge, o seu outro filhinho Daniel e toda a equipe da igreja que nos recebeu de forma muito favorável e se inscrever no nosso canal. A mim, aqui, estendo a vocês, a minha gratidão para a glória de Deus. Deus abençoe vocês.